Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Chegamos à nossa antepenúltima lição desse trimestre sobre o Evangelho de Marcos, já na reta final. E hoje a gente vai mergulhar bem fundo, de cabeça aqui na lição de número 11, onde Jesus será preso e julgado. Então, nós vamos explorar os eventos intensos e transformadores aqui do capítulo 14 de Marcos. Então fica aqui com a gente, porque esse estudo está imperdível. Antes da gente prosseguir no nosso estudo, não se esqueça de acompanhar o estudo semanal que a gente está fazendo aqui no nosso curso de Teologia Bíblica, aprendendo a enxergar a Bíblia toda dentro de um panorama mais amplo, como uma história só, a história de Deus. Nós estamos indo livro a livro, cada livro da Bíblia, estamos quase terminando o Antigo Testamento, então é um estudo imperdível, onde você vai ter uma visão muito ampla da Bíblia, que vai te ajudar bastante a ter uma visão na hora de você estudar cada livro, de você estudar cada capítulo, versículo, porque você vai ter uma noção de como a história da Bíblia funciona, né? Dentro da sua introdução, desenvolvimento e conclusão, você vai ter uma visão muito mais ampla. Isso te ajuda demais na hora de estudar a Bíblia. Então não perca, toda sexta-feira tem um estudo novo, um livro novo aqui no canal, a partir das 6h30 da tarde, né? Logo ali na hora do pôr do sol. Você já pode ficar de olho que vai sair algum material, e para isso você se inscreve aqui no canal, assina as notificações para não perder nenhum material, tá certo? Quer acompanhar desde o começo? Aqui na descrição do vídeo tem a playlist do estudo desde a primeira aula, tá certo? Vamos então para o nosso estudo e, como eu disse, nós vamos estudar o capítulo 14 a partir dessa semana, capítulo 14 do Evangelho de Marcos, e esse é um capítulo repleto de cenas muito dramáticas, porque elas levam a gente, dentro da narrativa, para o coração da paixão de Cristo. E a narrativa aqui do capítulo 14 começa descrevendo os líderes religiosos que estão tramando sobre como irão prender Jesus e como irão matá-lo. Só que eles tinham medo da reação do povo durante a festa da Páscoa. Muitos já estavam seguindo Jesus, já o tinham como um grande mestre, talvez muitos já entendessem, mesmo que de forma distorcida, que ele era o Messias. E aí eles tinham esse receio. E no meio desse complô sombrio, digamos assim, nós encontramos uma história surpreendente de uma mulher que entra na casa de Simão, o leproso, e ela está carregando um frasco de alabastro. E esse vaso de alabastro ali contém um perfume de mirra, que é muito caro. Talvez era uma das coisas mais luxuosas da época, porque custava assim um ano de salário. Se a pessoa trabalhasse um ano inteiro, né, ela compraria isso, assim, se ela não gastasse com mais nada, não gastasse com aluguel, não gastasse com comida, juntasse um ano de aluguel, ela poderia comprar um desses frascos. E é exatamente isso que ela faz. E ela pega esse perfume e derrama sobre a cabeça de Jesus, provocando ali uma indignação muito forte entre alguns daqueles ali presentes. Porque eles começam a argumentar ali que esse perfume poderia ter sido vendido, porque era muito caro, e o dinheiro dessa venda poderia ter sido usado para distribuir aos pobres, para ajudar muitas pessoas em necessidade. Só que aí Jesus ele vai defender aquela mulher, elogiando o seu gesto de amor, de devoção, afirmando que ela havia ungido Jesus, ungido o seu corpo para o sepultamento. Ela já havia compreendido o papel do Messias muito mais do que os homens que estavam ali naquela sala de jantar. E essa história ensina pra gente sobre como funciona a extravagância do amor e da devoção a Deus. Sabe, muitas vezes nós somos muito rápidos em julgar as ações dos outros sem compreender as suas reais motivações. Aquela mulher, ela demonstrou uma devoção e um amor incondicional a Jesus Cristo porque ela reconheceu a importância do que ele faria a seguir, e ela age de acordo com a sua fé e o seu entendimento. E o seu gesto foi um ato de adoração muito lindo, muito inspirador, porque foi a preparação para aquilo que estava por vir. E Jesus ele reconhece isso e valoriza o ato daquela mulher de forma muito profunda. Essa ação ela nos desafia a nós mesmos refletirmos sobre como nós podemos demonstrar o nosso amor e a nossa devoção a Deus de maneiras práticas e significativas. Ela nos ensina a importância de dar o nosso melhor para Jesus sempre, independentemente das críticas que nós possamos enfrentar. Muitas vezes a gente age muito mais baseado no nosso ego, em como as pessoas vão nos perceber, e não prestamos atenção em como devemos de fato nos entregar a esse Jesus.
Isso faz a gente pensar sobre como nós podemos sacrificar as nossas posses, o nosso tempo, todos os nossos recursos, talentos, para servir a Deus. E claro, nós servimos a Deus sim, servindo os outros, por que não? Uma coisa está ligada à outra, mas a importância aqui é de ter Deus em primeiro lugar. E aí logo após essa demonstração de amor, que fica tão evidente ali no iniciozinho do capítulo 14, nós somos confrontados com o oposto daquele ato de devoção da mulher, que é a traição de Judas. Ele foi até os chefes dos sacerdotes para entregar Jesus, e ele recebe dinheiro por essa ação de traição. Essa é uma das histórias mais dolorosas do Evangelho, porque a gente vê como é que a ganância, a visão torpe, egoísta e equivocada de alguém pode levar a trair até mesmo o Filho de Deus, o seu amigo mais querido, aquele com quem você andou 3 anos e dividiu a sua vida com ele 3 anos, o seu mestre, o seu amigo querido, você simplesmente vai lá e o trai. Essa contradição ali entre o amor sacrificial da mulher e a traição feroz de Judas faz a gente refletir sobre nós mesmos. Onde é que nós estamos na nossa própria jornada de fé? Será que nós estamos agindo com o amor e a devoção sacrificial daquela mulher? Ou nós estamos permitindo que a ganância, os interesses pessoais guiem as nossas ações em direção a Jesus ou em oposição a ele? Judas, ele caminhou ao lado de Jesus por muito tempo da sua vida e ainda assim ele escolheu trair o seu amigo, o seu mestre querido. Isso lembra pra gente que até aqueles próximos de Deus podem se desviar. Portanto, é muito necessário nós tomarmos muito cuidado com cada ação, com cada escolha que nós fazemos. E aí a gente vai avançando na história do capítulo, na narrativa aqui de Marcos, e nós chegamos à última ceia, esse evento que é tão belamente revelado através de pinturas, de peças, né, do renascentismo e tudo mais, porque Jesus ali, naquele ambiente, naquela festa, naquele momento tão especial de intimidade com seus amigos, ele sabia o que estava por vir. Ele sabia a dor que ele ia enfrentar, a solidão que ele ia enfrentar. E ele resolve compartilhar uma refeição final com seus amigos, com seus discípulos. E durante a ceia, ele institui aquilo que vai ficar conhecido na comunidade cristã como a comunhão. Ele diz para os seus amigos, olha, tomem isso aqui e entendam que esse é o meu corpo. E o meu corpo é dado por vocês. E aí ele pega o suco de uva, o vinho, e ele fala, ó, este é o meu sangue, o sangue da nova aliança que é derramado em favor de muitos. Está nos versos 22 e 24 do capítulo 14. Quando Jesus fala isso, ele está estabelecendo aqui uma nova aliança, um novo pacto de redenção, de esperança, porque ele sela, ele assina esse novo contrato com o seu próprio sacrifício. Ele quebra todas as maldições da aliança anterior e estabelece essa nova aliança sacrificial. Essa aqui não é simplesmente uma refeição comum, é uma santa ceia. É um momento de profundo significado espiritual. Jesus está preparando os seus discípulos para a continuidade dessa missão sacrificial. Essa comunhão, ou como é chamado no meio cristão, a Eucaristia, vai se tornar um ritual central para todos nós cristãos, porque nos lembra constantemente do sacrifício de Jesus, do amor incondicional de Deus por nós, dando o seu próprio Filho. Esse é um momento assim, de uma união, de uma renovação do nosso compromisso com Cristo. Cada vez que nós participamos desse evento na nossa comunidade, nós somos lembrados daquilo que Jesus fez por nós e qual deve ser a nossa resposta a esse sacrifício. E após a ceia, Jesus e os discípulos eles vão até o jardim do Getsêmani e lá Jesus ele vai enfrentar uma agonia profunda, porque ele sabia o que estava por vir. Então ele ora fervorosamente, pedindo ao Pai que, se fosse possível, que afastasse dele aquele cálice de sofrimento, ou seja, que o livrasse das terríveis coisas que estavam para acontecer a Jesus. Mas ele deixa claro, mas seja feita a tua vontade. Jesus, ele, como qualquer ser humano, ele não quer sofrer, ninguém quer sofrer. Nenhum de nós deseja o sofrimento, mas Jesus, como nenhum ser humano, se submete 100% à vontade do seu Pai. E é aí que as coisas são diferentes entre ele e nós. Jesus se entrega perfeitamente ao seu Pai, ele se submete à vontade de Deus. Ele fala, Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. C.S. Lewis ele escreveu de uma forma muito resumida, mas muito interessante, dizendo que no fim dos tempos, quando Jesus voltar, ele vai encontrar apenas 2 grupos de pessoas. Aqueles
que, como Jesus, falam, seja feita a tua vontade. E aqueles que, como muitos de nós dizem, seja feita a minha vontade. E a resposta de Deus para essas pessoas vai ser, ou seja feita a minha vontade, ou seja feita a sua vontade, como ser humano. Se é egoisticamente, sozinho, para você mesmo que você quer viver, seja feita a sua vontade. Agora, se você quer viver para mim, me servir, ser meu amigo, viver comigo na eternidade, seja feita a minha vontade na sua vida. Então, essa oração de Jesus, ela mostra que, por um lado, existe a humanidade de Jesus ali, mas existe também essa submissão à vontade do seu Pai, mesmo diante da perspectiva de um sofrimento extremo. Jesus, na sua maior hora de agonia, ele demonstra uma vulnerabilidade que nos aproxima ainda mais dele, né? Como o livro de Hebreus vai descrever, olha, ele, em tudo como nós, ele sofreu, ele experimentou a maior das angústias, só que ele revela que esse lado humano dele, ainda assim, confiou completamente, plenamente no Pai. Ou seja, ele em tudo sofreu como nós, mas sem pecado. Qual que é o maior de todos os pecados? É de não confiar em Deus, é de querer impor a nossa própria vontade, ao invés de seguirmos a vontade dele para nós. E é justamente essa confiança inabalável no plano de Deus que nos inspira a confiar e a nos submeter à vontade divina, mesmo nos tempos de maiores angústias e incertezas, assim como Jesus o fez. Jesus mostra que quando nós confiamos em Deus, Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o nosso bem final. Não talvez de um conforto imediato aqui nessa terra, mas para a nossa salvação total e definitiva. E aí, enquanto Jesus ele orava, os seus discípulos, eles incapazes de permanecerem vigilantes, acabam caindo no sono. Por 3 vezes, Jesus pausa a sua oração, volta até os discípulos para encontrar ali algum ânimo, algum conforto dos seus amigos, mas ele os encontra dormindo. E essa acaba sendo uma representação muito forte, simbólica, de como nós falhamos em momentos cruciais de vigília espiritual. É interessante que esse canal, que chama Canal Cristãos Cansados, muitas pessoas às vezes vão nos comentários, não conhecem o canal, chegam aqui desavisados e falam assim, por que você coloca o nome do seu canal de Cristãos Cansados? Porque o cristão não pode ser cansado, isso é um nome pejorativo, o cristão tem que ser sempre alerta. Sim, eu concordo. Mas veja, o canal ele é baseado justamente neste episódio, no momento onde Jesus mais precisava dos seus maiores discípulos, aqueles que tiveram contato com ele, que andaram com ele. Ou seja, cara, se tem pessoas aqui neste mundo, que andaram nesse mundo, que mais se aproximaram de Jesus, foram os discípulos. E a elite desses discípulos, que são aqueles 3 ou 4, eles mesmos são incapazes de permanecerem vigilantes. Por quê? Porque eles estão cansados e por isso eles caem no sono. Então a ideia do nome desse canal é mais ou menos essa. É de mostrar pra gente a sermos sinceros com a nossa condição. Todos nós somos cansados, nós estamos sempre caindo no sono na nossa vida espiritual. E o canal ele serve como um chamado para que a gente acorde. Não é negando a realidade que a gente vai ficar acordado. Não, o cristão ele não pode ser. Sim, mas a gente é, e por isso a gente deve entender a nossa condição e compreendermos o que precisa ser mudado. Portanto, aí eu complemento esse episódio dos discípulos dormindo, né, na visão aqui do canal, né, que vem de muito tempo, quando ainda era um blog, eu complemento com Romanos 13, verso 11, quando Paulo vai dizer, olha, já é hora de despertarmos do nosso sono, porque a salvação está se aproximando. Então, a gente une aqui as duas coisas. E a resposta aqui de Jesus, em vez de se zangar, de brigar, como muitas vezes alguns aqui que entram no canal vêm brigar comigo por causa do nome do canal, Jesus é diferente. Ele simplesmente vira para os discípulos com paciência, com amor, e diz a ele, nossa, vocês não conseguiram sequer ficar acordados. E ele encoraja os seus discípulos a permanecerem acordados. Ao invés dele ser confortado pelos discípulos, é ele quem os conforta. E esse é um lembrete de que Jesus entende as nossas fraquezas. Ele sabe o quanto nós somos cansados, o quanto estamos dormindo, mas ele está sempre disposto a nos apoiar, a nos acordar e a nos manter descansados na sua obra por cada um de nós. É a sua paciência, a sua compaixão que demonstra o quanto ele valoriza a nossa presença e o nosso esforço, mesmo quando nós falhamos. Essa atitude de Jesus em relação aos discípulos ensina pra gente sobre a importância de nós sermos sempre compreensivos e pacientes com aqueles outros que a gente julga que estão falhando conosco, que não estão de acordo com aquilo que nós gostaríamos que eles estivessem oferecendo, né? Jesus, ele, diante dos seus discípulos, não cobra isso dele, mas com paciência e amor os ajuda. Então todos nós temos as nossas fraquezas, todos nós temos nossos momentos de falha, portanto, devemos ter paciência uns com os outros e sermos suporte, apoio uns para com
os outros. Essa lição ela é muito valiosa para as nossas vidas, porque ajuda a gente a cultivar um espírito de empatia, de apoio mútuo, assim como Jesus demonstrou com seus discípulos. E aí, infelizmente, a história caminha para o momento do ápice da traição de Judas, porque Jesus é encontrado lá no Getsêmani, apontado por Judas, e com um beijo ele identifica Jesus perante os seus perseguidores e ele é preso. Jesus é preso e levado agora para a condenação e a sua posterior execução, né? Ele é levado pelos sumos sacerdotes, pela guarda do templo. Ele vai enfrentar um julgamento cheio de falsas acusações, um julgamento completamente distorcido, fugindo de todas as regras da época, testemunhos ali contraditórios, reuniões em horários que não eram permitidos, mas mesmo assim, Jesus permanece calmo, firme e totalmente íntegro na sua identidade, no seu propósito aqui nessa terra. Chegou um momento onde ele é perguntado diretamente se ele era o Cristo, o Filho do Deus bendito, e Jesus responde afirmativamente, selando o seu destino de crucificação. Ele fala: eu sou aquele que veio ao mundo para morrer pelo perdão dos pecados. Eu sou o Cristo. E para eles aquela era uma blasfêmia que eles não podiam suportar, eles não aceitam o sacrifício de Jesus por eles. E isso fica muito claro na forma como eles conduzem todo o julgamento e a posterior crucificação, né? Só que, em contraste com essa história, a gente vê Pedro, um dos seus discípulos mais próximos, negando Jesus 3 vezes, como Jesus havia predito lá na Santa Ceia. Durante 3 vezes, Pedro é abordado sobre se ele era ou não um seguidor de Jesus, e nessas 3 vezes ele nega Jesus, até que, como Jesus havia predito, o galo canta. Né? Após as suas 3 negações, ele ouve o galo cantar e Pedro se lembra das palavras de Jesus e ele começa a chorar amargamente. Ele estava muito arrependido da sua fraqueza no seu momento de traição, na hora mais profunda. E esse momento de negação, seguido de arrependimento ali de Pedro, mostra pra gente que mesmo aqueles que estão mais próximos de Jesus podem falhar. Só que também existe redenção, e é isso que Judas não compreendeu e não buscou. Existe esse contraste entre Judas e Pedro. Os dois negam Jesus, mas um se arrepende amargamente, profundamente, e o outro simplesmente sente um remorso que o leva a tirar a própria vida. Um busca redenção, o outro busca uma fuga das consequências. E aí a gente chega nos eventos finais do capítulo 14 de Marcos, e eles são muito poderosos e cheios de lições para nós. Nós vemos a fraqueza humana contrastada com a força divina de Jesus. Nós vemos o amor extravagante e a traição mesquinha. Nós vemos a instituição de uma nova aliança através do sacrifício de Jesus, uma aliança que nos convida a um relacionamento profundo, transformador e redentivo com Deus. Cada um desses eventos nos desafia a refletirmos sobre as nossas próprias vidas e a considerar como é que nós estamos respondendo ao chamado de Jesus. Ele a cada dia nos encoraja a buscar um relacionamento mais íntimo com Deus, com Ele, a viver de acordo com os seus ensinamentos. E como nós estamos respondendo a esse sacrifício, a essa nova aliança? Enquanto nós refletimos sobre esses eventos, nós somos todos chamados a examinar as nossas próprias vidas, as nossas motivações. Será que nós estamos agindo nos melhores interesses do reino? Será que nós estamos vivendo uma vida que nos leva em direção a esse Jesus, a esse Messias? A nossa vida é mesquinha e egoísta, cheia de traições, ou ela é sacrificial, redentiva, buscando o arrependimento constante? Será que nós somos como a mulher que derrama tudo o que ela tem aos pés de Jesus? Ou somos como Judas, traindo o nosso Senhor por ganhos pessoais? Será que nós estamos prontos para vigiar e orar, ou nós estamos adormecidos quando deveríamos estar espiritualmente alertas? Será que nós reconhecemos o sacrifício de Jesus? Será que nós vivemos em resposta a essa nova aliança de amor e de graça? Todas essas são perguntas que nós deveríamos fazer a cada dia, porque essas perguntas nos ajudam a refletir sobre o nosso próprio compromisso e a dedicação a Deus. Nós devemos buscar constantemente maneiras de aprofundar a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus, permitindo que o seu amor, que a sua graça transformem as nossas vidas. A traição de Judas, ela é um ponto crítico que merece a nossa atenção cuidadosa. Ele andou com Jesus, ele ouviu os ensinamentos de Jesus, ele frequentou os mesmos lugares que Jesus, as mesmas sinagogas, ouviu os sermões, os ensinos, ele viu os milagres que Jesus realizou e ainda assim ele escolheu a traição. Isso nos lembra que a proximidade física com a fé não garante um coração fiel.
Judas, ele tinha expectativas terrenas, temporárias, de poder, de riqueza, de conquista. E todas essas eram expectativas equivocadas sobre o que Jesus deveria ser e fazer. Ele queria um Messias que atendesse às suas próprias ambições, seguisse a sua agenda, coubesse na sua caixinha. Quantas vezes a gente observa no mundo de hoje pessoas usando o cristianismo para avançar com as suas agendas políticas, de controle, de poder, de cargo, de ambição. E quando Judas percebe que Jesus não correspondia a essas expectativas, ele decidiu entregá-lo nas mãos dos poderosos para matá-lo. Esse é um alerta direto para nós. Nós precisamos examinar as nossas expectativas, os nossos desejos em relação a Deus. Que Deus eu estou buscando servir, se é que eu o sirvo? Será que eu busco um Deus para os meus próprios desejos, para as minhas próprias agendas, para me garantir saúde, trabalho, dinheiro, amor? Ou eu busco um Deus a quem eu posso servir de verdade por quem Ele é e não pelo que Ele pode me dar? Será que eu estou buscando seguir Jesus por quem Ele é de fato? Ou pelo que eu espero que Ele faça por mim? Essa é uma pergunta essencial. É essencial reavaliar continuamente as minhas motivações para que eu possa alinhar as minhas expectativas com a vontade de Deus e não com a minha própria agenda. E como contraste, a gente vê a situação de Pedro, né? Ele é um exemplo de redenção, de arrependimento. Ele nega Jesus, e isso foi um ato doloroso. Eu imagino que Jesus tenha sentido muito essa decepção. Só que Pedro se arrepende sinceramente. E ele chora amargamente depois que o galo canta. Ele sente uma dor profunda por ter traído o Mestre. E esse é um lembrete muito poderoso de que, mesmo quando nós falhamos, nós podemos encontrar a redenção através do arrependimento genuíno. Pedro, ele foi restaurado. E ele não só foi perdoado das suas expectativas equivocadas, como ele se tornou, restaurado, um líder muito fundamental e significativo da igreja primitiva. Isso mostra pra gente que o nosso fracasso não é o fim. Pode ser, na verdade, o início de uma nova jornada com Deus. A história de Pedro nos encoraja a nunca desistirmos, a sempre buscarmos a Deus para sermos redimidos por Ele, mesmo quando falhamos. Nós devemos buscar a redenção, a restauração através de Cristo. O amor sacrificial de Cristo é justamente para corrigir e restaurar as nossas falhas. O jardim do Getsêmani nos apresenta um dos momentos mais humanos de Jesus. A sua agonia, a sua luta, a sua oração fervorosa, tudo isso revela a profundidade da sua entrega, do seu sacrifício. Jesus sabia que a cruz estava à sua frente. Ele já sentiu o gosto da dor, da humilhação que o esperava. Ele já estava suando sangue por causa da separação espiritual, de ter que carregar os pecados de todo mundo. No entanto, ele escolheu a vontade do Pai acima de tudo. E esse é um exemplo poderoso de obediência e de submissão total a Deus. A sua oração, para que Deus faça a sua vontade acima de tudo, deve ressoar nos nossos corações como um modelo de entrega e de confiança em Deus. Né? Será que nós de fato confiamos, nos entregamos a esse Deus da forma como deveríamos, ou estamos vivendo de uma forma egoísta, buscando os nossos próprios desejos, buscando fazer o seja feita a minha vontade? Todas essas histórias, a gente poderia prosseguir aqui tirando outras lições, mas a gente precisa encerrar o nosso estudo. Essas histórias, elas são muito poderosas e cheias de significado para a nossa vida hoje. Elas nos desafiam a examinar a nossa própria fé, para ver se a gente está vivendo em resposta ao sacrifício de Jesus ou se estamos vivendo a nossa própria agenda, buscando os nossos próprios desejos egoístas. Todos nós somos chamados a amar de forma extravagante e sacrificial, chamados a vigiar e orar e não cairmos no sono, permanecemos fiéis mesmo em face de adversidades, de dor, buscando fazer a vontade de Deus acima de tudo. Mas quando tudo mais falha, quando a gente não alcança o padrão que Deus exige de qualquer um que escolha segui-lo, ainda assim, nós devemos buscar a redenção através do arrependimento sincero e confiar de que Jesus se entregou por nós, porque nós jamais alcançaríamos esse grau de perfeição esperado. Todos esses eventos nos convidam a uma introspecção sincera sobre como nós estamos vivendo a nossa fé e nos dedicando ao caminho de Cristo. E enquanto nós refletimos essas histórias, o convite que fica é de nos aprofundarmos no nosso relacionamento com esse Deus e a vivermos da maneira que reflita esse amor sacrificial e essa graça abundante para o mundo todo. Então que você e eu possamos ser, não como Judas, não como Pedro antes do arrependimento, mas como aquela mulher que derramou tudo o que tinha aos pés de Jesus e demonstrou uma devoção total e incondicional. Mas se nós não conseguimos atingir esse grau de entrega, que pelo menos possamos aprender com Pedro a reconhecer as nossas falhas
e sempre buscarmos a redenção e o perdão que está em Cristo, porque Ele deu a sua vida para que isso fosse possível. Então, que nós possamos lembrar do sacrifício de Jesus acima de tudo, participando da comunhão com o coração agradecido e comprometido com a nova aliança que Ele estabeleceu. Se esse vídeo ajudou você de alguma forma na sua caminhada cristã, na sua jornada, eu peço que você se torne um apoiador do nosso canal. Ah, Isaac, como é que eu posso fazer isso? Tem várias formas. A forma mais importante de todas é que você se inscreva no nosso canal, curta os vídeos que aparecem aqui e assine as notificações para você não ficar de fora de nenhum dos nossos vídeos. E envie esse vídeo para outras pessoas também, porque isso também ajuda na composição desse canal, para produzirmos mais conteúdo e tudo mais, sabe? Tá cada vez mais difícil produzir conteúdo no YouTube, porque o algoritmo ele enterra os vídeos de uma forma cruel, sabe? Tipo, os vídeos da lição assim, eles estão cada vez menos assistidos, sabe? E não é pela qualidade, não é pela capa do, sabe? Tem várias dicas de como deixar o canal melhor. A gente tenta fazer tudo isso, né? A gente gasta recursos aqui do próprio bolso, a gente conta com a acumulação de outras pessoas que nos ajudam financeiramente para poder trazer mais recursos aqui para o canal, mas cada vez está pior. Cada vez os vídeos estão sendo menos assistidos, sabe? Contra a Cultura, o Cristãos Cansados já chegou a ter 4.000 visualizações por vídeo. Hoje, se a gente consegue 300 visualizações, é uma vitória. Claro que eu vou continuar aqui fazendo, porque eu não estou fazendo isso pelos views, eu estou fazendo isso pelo meu próprio estudo, pelo meu próprio preparo e para abençoar aqueles que estão conosco nessa jornada há muito tempo e aqueles que estão chegando agora. O ponto não é a fama ou querer se aparecer, o ponto é que a gente se esforça para produzir um canal, um conteúdo que possa abençoar vidas, mas as ferramentas, infelizmente, elas estão muito mais preocupadas com fofoca, com sensualidade, com outras coisas que alteram profundamente os algoritmos, e isso faz com que seja difícil entregar esse conteúdo para as pessoas, porque esse é um conteúdo sensível, de salvação, de transformação, de aprofundamento. Então é muito importante que você nos abençoe contribuindo com esse canal. De que forma? Deixe sempre o seu joinha, faça o seu esforço, não custa nada, deixe o seu like, porque isso ajuda a trazer relevância para o vídeo, para aparecer para as outras pessoas. E ajude compartilhando manualmente. Copie o link do vídeo, copie aqui embaixo, clica em compartilhar e envie esse link pelo WhatsApp, pelo Facebook, no Instagram, envie esse link para outras pessoas também. Se você quiser copiar esse vídeo e reproduzir, não tem importância nenhuma, a gente não está aqui pelo view em si, mas pelo espalhamento do conteúdo, tá certo? E se você quiser de alguma forma nos abençoar ainda mais, no final do vídeo você vai encontrar aqui a forma como você pode doar financeiramente, mas essa não é a minha preocupação de forma alguma. Eu já conto aí com várias pessoas que nos abençoam grandemente e eu sou muito grato a elas, mas a forma mais importante é de que você curta, compartilha e se inscreva no nosso canal para a gente continuar sendo esse canal de bênçãos de uma comunidade de pessoas que estudam a Bíblia e se preparam para a volta desse Cristo maravilhoso, tá certo? Eu te encontro na semana que vem para o nosso penúltimo estudo do Evangelho de Marcos, tá certo? Até lá e um grande abraço. Ajude o Cristãos Cansados a continuar produzindo conteúdo cristão gratuito e de qualidade. Os links estão na descrição.